Bom dia, galera do Super Turma. Hoje eu tô aqui porque o nosso projeto não pode parar. E aí a gente vai dar sequência, então, no projeto EAN, aula de física, pra gente dar continuidade no projeto. Bom, primeiro, separei duas provinhas pra gente resolver hoje, então a gente começa com uma prova de 2018, a prova amarela. E aí a primeira questão da prova amarela, ela já vai começar a falar pra gente de ótica. E aí a questão é a seguinte: um motorista de táxi conversa com o passageiro que está sentado no banco de trás, observando a imagem de seus olhos, fornecida pelo espelho plano retrovisor interno. Se o motorista consegue ver no espelho a imagem dos olhos do passageiro, este também consegue ver no mesmo espelho a imagem dos olhos do motorista. Este fato pode ser explicado utilizando-se. Bom, essa questão ela está falando especificamente para a gente dos princípios da luz, princípios da ótica. Quais são esses princípios? Nós temos três princípios. Princípio da propagação retilínea da luz, onde ele diz para a gente, ele estabelece que a luz só se propaga em linha reta. Princípio da reversibilidade dos raios luminosos, onde essa luz, o caminho que ela faz para ir é o mesmo que ela faz para voltar. Então, no caso, é a resposta da nossa questão. Então, se você está dentro de um veículo e você olha pelo retrovisor interno, você consegue ver, se você for motorista no caso, você consegue ver o passageiro. E o passageiro também, olhando pelo mesmo espelho, consegue ver o motorista. Isso implica que a luz ela vai e volta pelo mesmo caminho. Então, esse é o princípio da reversibilidade. E o terceiro princípio que ele diz pra gente é da independência dos raios luminosos. Por mais que esses raios de luz se cruzem em um determinado momento, eles continuam seguindo seu caminho independente desse cruzamento que foi realizado antes ou não. Então, esses são os três princípios óticos pra gente. Então, a questão número 1 pra gente, a resposta seria a letra C, princípio da reversibilidade dos raios de luz. A nossa segunda questão, ela também é uma questão que vai falar sobre luz, só que agora ela vai falar sobre um outro fenômeno luminoso. E aí a questão vai dizer pra gente o seguinte, para não ficar de costas para vocês, deixa eu ler na folhinha, que é melhor. O grupamento de mergulhadores do combate, subordinado ao comando das forças de submarinos da Marinha do Brasil, é uma das mais importantes e respeitadas tropas de operações especiais do mundo, especializadas em infiltração, reconhecimento, sabotagem, resgate e distribuição de alvos estratégicos. Um MEC, assim como é chamado um membro do GRUMEC, que é esse grupamento de mergulhadores, equipado com um fuzil de alta precisão e com um equipamento de circuito fechado que não solta bolhas de ar, recebe a missão de se infiltrar e eliminar o inimigo que guarnece um posto de controle. O MEC mira o fuzil a fim de acertar a cabeça do inimigo conforme mostrado na figura. Considere para tal desprezível efeito da gravidade que o fuzil tenha funcionado adequadamente mesmo debaixo d'água, que o tiro disparado poderia ter alcançado o inimigo que quase se encontrava bastante próximo e que o projétil, ao passar da água para o ar, não sofreu desvio algum em termos de direção. Qual das opções abaixo está relacionada com o fenômeno óptico mostrado na figura que ilustra esse enunciado e que deveria ter sido levado em conta pelo MEC a fim de acertar o alvo? Então vamos lá. A figura, ela mostra pra gente o ângulo de tiro e ele mostra uma interface entre dois meios distintos. Ele mostra pra gente a divisão do meio, no caso, entre o ar e a água. Toda vez que eu tenho raio de luz trocando de meio, então ele sai do ar para a água, ele sai do vidro para a água, ele sai do vidro para o ar, trocou o meio pelo qual ele se propaga, a gente está falando de refração da luz. Então, se a luz bate numa superfície e retorna, reflexão. Agora, se ela bate e passa, ou seja, ela trocou o meio, então a gente está falando de refração luminosa. Nessa questão pra gente, letra A nossa resposta correta. A terceira questão, por sua vez, ele troca um pouquinho de assunto e ele vai falar pra gente sobre ondulatória. E aí a questão vai dizer o seguinte: observe a figura abaixo. Aí ele dá pra gente a figura. E aí ele diz assim: a figura representa ondas propagando-se em uma corda tensa
4 segundos após o início das oscilações da fonte F que as produz. O comprimento de onda lambda e a frequência F da onda produzidas pela fonte F valem respectivamente. Então, ele quer que a gente determine aqui exatamente o nosso comprimento de onda e a nossa frequência da fonte. Na última aula que nós tivemos no projeto EAN, a gente falou um pouquinho sobre ondulatória. E eu falei com vocês que para a gente conseguir determinar o período de uma onda, bastava a gente procurar um Szinho, o comprimento de onda dessa onda. Bastava a gente determinar o S, ou a gente considerar que cada ondulaçãozinha dessa aqui valia lambda sobre 2. No caso dessa questão é muito simples. Se a gente observar o desenho traçado, se eu olhar aqui, ó, aqui eu tenho um S e aqui nós temos outro S. Então, na realidade, nesse processo, nós vamos ter 2 lambdas, 2 comprimentos de ondas para esse perfil determinado. E aí ele diz pra gente que esse comprimento de onda tem uma medida de 8 centímetros. Então, se eu tenho 2 lambdas e ele todo vale 8 centímetros, é porque o meu lambda tem medida de 4 centímetros. Esse é o valorzinho determinado para a gente pro comprimento de onda. Beleza. Aí a questão também fornece para a gente que para realizar, deixa eu só reescrever aqui no cantinho. Se nós temos 2 comprimentos de onda e a onda inteira mede 8 centímetros, então cada comprimento de onda vai valer para a gente 4 centímetros. Ótimo. Aí ele disse pra gente que toda essa onda, do início onde ela começou a ser produzida até o final do processo, ela gasta um tempo de 4 segundos. Só que o período de uma onda é o momento onde cada comprimento de onda começa a se repetir. Se nós temos 2 comprimentos de onda, é porque cada comprimento de onda teve um período de 2 segundos. E aí a gente representa período pela letra T maiúscula, e esse período, então, é de 2 segundos. Ótimo! A gente já determinou quem é o nosso comprimento de onda. Falta a gente determinar a frequência, que foi a outra informação que ele pediu na questão. E frequência para a gente é o inverso do período. Se o nosso período é de 2 segundos, a gente tem uma frequência que é de 0,5, unidade de medida de frequência, Hertz. Então, para a gente, resposta dessa questão, letra C, seria o nosso gabarito correto. 4 centímetros para o comprimento de onda, 0,5 Hertz para a frequência. Bom, dando sequência, a quarta questão que vai aparecer para vocês também é uma questão de refração. Só que é uma questão de refração aplicada à lente. E a questão vai dizer para a gente assim: observe a figura a seguir. O cartão acima é visto por um observador através de uma lupa, lente esférica biconvexa, de vidro que se encontra no ar. O cartão é colocado a 20 centímetros da lupa, cuja distância focal é da ordem de 10 centímetros. Sendo assim, marque a opção que apresenta a figura que o observador vê através da lente. Bom, ele está falando para a gente de lente. E aí, quando ele fala para a gente de lente, o que eu preciso saber? Primeiro, a representação de uma lente. Ele disse que ela é biconvexa, então eu tenho uma lente que é convergente, se ela está no meio normal. Tá, então eu vou representar minha lente convergente. Deixa eu fazer o seguinte, vamos mudar isso aqui. Deixa eu voltar,
que a gente consegue uma página em branco aqui. Tenho o meu eixo principal. Isso aqui tudo tem que ser feito com medida, tá, gente? Senão a gente não consegue a medidinha certa. Mas, para representar, vocês conseguem visualizar. Isso aqui pra gente é a nossa lente convergente. Então, representação de lente convergente a gente usa com essa setinha para fora. Nesse eixo principal, nós vamos ter dois pontos. Nós temos aqui o foco da imagem e o ponto antiprincipal também da imagem. O que eu tenho do lado direito, eu também vou ter do lado esquerdo. Foco do objeto, ponto antiprincipal do objeto. O que é importante eu saber aqui? Bom, a minha distância focal, que ele disse na questão que é de 10 centímetros, é a medida do foco da lente até a lente. Então, essa medidinha mede 10 centímetros. Quando ele diz pra gente que o objeto foi posto a 20 centímetros da lente, implicitamente ele está dizendo que ele foi posto no ponto antiprincipal do objeto. Por quê? Porque o meu foco é exatamente a metade da distância do ponto antiprincipal até essa lente. Então, na realidade, se ele foi posto a 20 centímetros da lente, ele foi posto exatamente em cima do nosso ponto antiprincipal. Essa medida toda pra gente vai ser 20 centímetros. Vamos lá, como a gente representaria isso para que a gente conseguisse identificar? Bom, vou colocar o meu objeto onde a questão disse que ele está. Então, tá aqui, meu objeto. Quando eu tenho lente, eu tenho refração. Então, esse raio de luz ele vai bater e vai passar para o outro lado. Se ele é convergente, ele tem que fechar para uma única direção. E aí nós temos alguns raios principais que vão ser utilizados. Bom, quando esse objeto é posto em cima do ponto antiprincipal, eu posso fazer um raio passando sobre o foco. Beleza, incidiu no foco. Quando ele bate na lente e ele passar para o outro lado, ele vai passar paralelo ao eixo principal. Então, tá aqui. Aí eu faço um segundo raio. No segundo raio, eu vou colocar ele incidindo diferente. Eu vou incidir ele paralelo ao eixo principal. Se ele incide paralelo ao eixo principal, esse cara tem que passar exatamente pra gente sobre o foco. Gastem a imaginação de vocês e finjam que isso tá reto. Beleza. Quando a gente faz isso, a gente consegue produzir uma imagem exatamente, ó, em cima de onde seria o nosso ponto antiprincipal. E quais seriam as características desse cara? Primeiro, ele está de cabeça para baixo em relação ao nosso objeto. Então, a nossa imagem, ela é invertida. Se vocês observarem, ela tem o mesmo tamanho do nosso objeto. E essa imagem, por sua vez, para a gente, está formada do lado da nossa imagem. A gente tem uma imagem que é virtual. É a imagem que a lupa produz pra gente. Se a gente olha por uma lupa, a gente vê a imagem formada na lupa. Então, é uma imagem que a gente chama de virtual. Então, essa inversão que ele diz pra gente, ela não vai ocorrer só na vertical. Essa inversão acaba ocorrendo também no seu eixo horizontal. Então, para aquela figura que ele apresenta no cartão de vocês, na prova que nós estamos resolvendo, para aquela figura, a nossa resposta
seria exatamente a letra C. Então, olha só, eu inverto na vertical, a minha setinha que está para cima tem que ser posta para baixo e tenho que inverter também na horizontal. Quem estava para a direita agora tem que ficar para a esquerda. Então, resposta para a gente, letra C. Letra C é a resposta correta dessa questão. Beleza? Então, vamos prosseguir, que a gente tem muita questão para resolver. Bom, a questão de número 5, ele vai mudar um pouquinho o foco das questões. Até então, nós só fizemos questões de ondulatória, fenômenos ondulatórios, princípio da luz, que também é onda. Agora, ele sai de ondulatória, e ele vai para eletricidade. E aí, em eletricidade, ele vai apresentar para a gente uma questão que vai dizer assim: um marinheiro formado na Escola de Aprendizes de Marinheiro do Espírito Santo, especialista em eletrônica e embarcado no navio Escola Brasil, recebe a missão de consertar um circuito elétrico composto por 2 geradores elétricos ideais, 3 resistores elétricos ômicos, uma chave CH que abre e fecha, e os fios que ligam os elementos do circuito conforme a figura a seguir. Então tá aqui o nosso desenho. E aí ele diz assim: considerando o circuito na situação em que aparece na figura acima, marque a opção que fornece o valor correto para a resistência equivalente de todo o circuito elétrico e também para a indicação do amperímetro ideal no ramo 2 da parte do circuito que está em paralelo. Desconsidere para os cálculos qualquer resistência elétrica nos fios condutores que ligam os elementos ao circuito. Beleza. O que a gente tem que prestar atenção? Bom, aqui nessa questão, nós temos uma associação em paralelo e um carinha que está associado em série. Então, a gente tem uma associação que nós chamamos de associação mista. Só que nessa associação em paralelo, a gente tem um fio livre de resistores aqui no meio, que é o meu ramo 2, que é exatamente onde foi posto o amperímetro. Bom, se eu tenho um fio livre de resistores, vocês acham que a corrente que está sendo gerada aqui, ela vai passar pelo resistor, o cara que oferece dificuldade da passagem dela? Não. O que ela vai fazer? Vai vir exatamente por esse fio livre. Beleza. Se ela vem para o fio livre, ela vai estar passando nesses 2 caras aqui? Não. Então, esses 2 resistores não são considerados. A gente diz que quando tem esse fio livre, a gente tem um curto-circuito, que é o caminho onde a corrente dribla essa passagem pelo resistor. Ela consegue passar de forma mais rápida sem ter resistência contra ela. Então, a gente tem um curto-circuito. Então, para nossa resistência equivalente, esses 2 caras não são mais levados em consideração. Quem sobra para a gente, então, na questão? Apenas esse resistor aqui, ó. Então, a minha resistência equivalente a gente já matou. Resistência equivalente, 20 ohm. Ótimo. Já temos o valor da resistência. Só que agora, ele quer que a gente determine também o valor da corrente que é lida no amperímetro. Ele quer saber quem é esse I. Como a corrente não passa por esses 2 resistores, ela passa por esse fio que é o nosso curto-circuito, o valor da corrente que passa nesse resistor, que é 20, que estava em série, é o mesmo valor da corrente que está passando aqui no amperímetro. Ótimo. Para isso, ele me deu 2 diferenças de potencial. Ele me disse que ele colocou 2 geradores. E se vocês observarem, esses 2 geradores estão postos em série. Quando nós temos 2 geradores postos em série, para a gente calcular a associação dele, a gente calcula do mesmo modo que a gente calcula a resistência equivalente. Basta a gente somar esses geradores. E aí, nós teríamos o seguinte caso. Seria a nossa diferença de potencial, vai ser a diferença de potencial 1 mais a diferença de potencial 2, que para a gente é 20 mais 20. Então, nós temos uma diferença de potencial
que é de 40 volts. Ótimo! Achamos a diferença de potencial. Nós tínhamos acabado de fazer que a gente tem a resistência equivalente, que é de 20 ohm. A gente já pode facilmente descobrir quem é essa corrente, porque lá pela primeira lei de Ohm, a gente sabe que a relação entre a diferença de potencial e a corrente é um cara que é constante e que no caso é o nosso resistor. Então, 40 é igual a 20 vezes I. E aí, I pra gente, 40 divididos para 20, a gente tem uma corrente que é de 2 amperes. Então, pra gente na questão, resposta letra D de dado. 20 ohm como resistência equivalente, 2 amperes como valor da nossa corrente. Essa seria a nossa questão de número 5. Questão de número 6 de vocês. A questão ele diz pra gente assim: o Programa de Desenvolvimento de Submarinos da Marinha do Brasil prevê para os próximos anos a conclusão da construção de 4 submarinos convencionais e um submarino de propulsão nuclear. O moderno submarino convencional pode manter, quando submerso, uma velocidade média de 25 km por hora, enquanto o nuclear, 50 km por hora. Considere o cenário em que um navio inimigo aproxima-se de uma plataforma de petróleo da Petrobras distante 100 km da base naval de submarinos. A AMB resolve então enviar um submarino a fim de dissuadir o inimigo. O nuclear encontra-se em ponto emprego no mar a 75 km de distância mencionada da plataforma. Desconsiderando qualquer tipo de correnteza e considerando que tanto um como o outro possam se deslocar em linha reta, submersos até a plataforma, que o critério de escolha do submarino por parte da Marinha do Brasil se baseia apenas no menor intervalo de tempo de deslocamento para chegar ao destino, marque a opção que apresenta o submarino que será escolhido e a diferença de intervalo de tempo entre eles. Vamos lá! Na realidade, ele dá pra gente na questão que o nuclear está a 75 km, mas no desenho ele coloca a 75 km o convencional e ele coloca o nuclear a 100 km. Isso aqui pra gente, se vocês observarem, ele diz que ele mantém uma velocidade média. Se ele mantém uma velocidade média, ele está falando pra gente de movimento uniforme, onde essa velocidade é constante. Então ele deu pra gente a posição final que cada um está da plataforma e a gente vai considerar que cada um parte de um ponto inicial que é 0. Ele vai partir de um ponto inicial para aquela sua posição que é 0. A gente não vai adotar a diferença entre eles. Beleza. Se a gente vai fazer isso, como a gente resolve então essa brincadeira? Bom, nós vamos ter para o submarino nuclear posição final igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Esse cara, pelo desenho, vai estar a 100 km de distância da plataforma, partindo de uma posição inicial que é 0, mais a velocidade que ele tem, 50, vezes o tempo. Então, isolando o termo, a nossa incógnita, T é igual a 100 divididos para 50. Então, o submarino nuclear vai gastar 2 horas até atingir a plataforma, até chegar na plataforma. Bom, o submarino convencional. O submarino convencional, pelo desenho, ele parte de uma posição, ou melhor, ele está a uma distância final de 75 km, também usando a equação do sorvete, tá? Só sorvete. S igual a S0 mais V vezes T. E aí nós vamos ter 75 igual a 0, mais a velocidade dele, que é 25 km por hora, vezes o tempo. De novo, isola a nossa incógnita.
Então, 75 divididos para 25, a gente tem um tempo que é de 3 horas. Beleza, então a gente já sabe quem chega primeiro. Quem chega primeiro é o submarino nuclear. Qual a diferença de tempo entre eles? Que é outra coisa que a questão pede. Então, 3 menos 2, 1 hora. Então, eles vão percorrer o nuclear, uma distância de 100 quilômetros, e para isso ele vai gastar 2 horas. O convencional vai percorrer uma distância de 75 quilômetros e vai gastar 3 horas para resolver isso. Feito isso, a gente vai fazer a diferença entre os tempos. Então, 3 menos 2, 1 hora. E aí a gente chega à nossa resposta final, que pra gente é letra A da questão, tá? Então, essa aqui é a resposta da questão de número 6. Ótimo. Dando sequência, questão de número 7. A questão de número 7 é uma questãozinha de trabalho. Porém, nesse caso, ele coloca um plano inclinado aqui pra gente. E aí a questão vai dizer pra gente assim: considere um fuzileiro naval em missão de desembarque de equipamentos em uma praia do Haiti, utilizando para tal um moderno carro lagarta anfíbio, proveniente do batalhão de viaturas anfíbias, conforme a figura a seguir. Então tá aqui o desenho pra gente. Aí ele diz o seguinte: as massas do clanf, que é o do carro anfíbio, vazio, do equipamento que ele está transportando dentro do carro e do fuzileiro naval que conduz são, respectivamente, 20.000 kg, 1.020 kg e 80 kg. A inclinação rampa da praia é de 30 graus. Então, ele está mostrando aqui pra gente. Por uma extensão de 10 metros. Então, ele está dizendo que esse lado da rampa mede 10 metros. Marque a opção que fornece o módulo do trabalho da força-peso do sistema clanf equipamento mais fuzileiro, ao subir totalmente a rampa. Considere para tal que a aceleração gravitacional 10 metros por segundo ao quadrado. Seno de 30, 0,5. Cosseno de 30, 0,87. Bom, vamos lá. Quando a questão fornece pra gente um plano inclinado, deixa eu pegar uma folha em branco aqui, pronto. Quando a questão fornece pra gente um plano inclinado, que ele tá dando é isso aqui. Então, isso aqui é 30 graus. Finge que isso aqui é nosso carro anfíbio. Ele disse que toda essa medida aqui mede 10 metros. O que a gente precisa fazer quando aparecem essas informações? Primeiro, a gente tem que achar quem é a força que seria responsável pelo deslocamento desse cara. Se a gente observar, ele tem uma tendência a escorregar, não é isso? Se eu estou subindo uma rampa, a tendência de movimento natural desse corpo é ela voltar, ela escorregar para trás. Por que ela voltaria? Bom, porque todo corpo tem uma força-peso, que é a força de atração do centro da Terra por aquele corpo, e essa força-peso, ela é sempre direcionada para baixo. Então, aqui está minha força-peso. Só que essa força-peso, na posição em que ela se encontra, se vocês observarem, vocês vão ver que ela não vai influenciar em nada esse movimento. O que a gente precisa fazer, então? Decompor essa força-peso. Como que eu decomponho essa força-peso? Vou vir aqui, na direção do possível movimento desse corpo. Então, venho aqui, ó, e traço um eixo cartesiano. Então, aqui está meu eixo Y, aqui está meu eixo X. O que eu vou precisar fazer? Vir na origem desse vetor e traçar
as componentes desse vetor. Então, pega aqui na pontinha do vetor P, leva até o eixo X. Então, aqui, ó, apareceu pra gente a componente P de X. Vai fazer a mesma coisa com o eixo Y. Pega na ponta do vetor, leva até o eixo Y. Então, aqui aparece pra gente a componente PY. Ótimo. Esse ângulo que estava aqui, se a gente fechar aqui, isso aqui vira um ângulo reto, não é isso? A gente fechar aqui, ó, a gente tem um ângulo reto aqui. Pega a ponta desse triângulo e inverte ele. Vocês vão ver que esse vetorzinho vai vir para cá, ó. Perdão, esse ângulo vem para cá. Próximo ao componente PY. Se ela está próxima à componente PY, então, quem está colado com o ângulo é P cosseno, quem está separado do ângulo é P seno. Então, para a gente aqui, Px é a força peso vezes o seno do nosso ângulo, que é 30 graus. Calculando esse cara, isso aqui vai virar para a gente. Quem é força peso? Massa vezes gravidade, vezes o seno do ângulo. No caso aqui é seno de 30, então 0,5. Só que quem é a massa desse cara? A massa pra gente é a massa do clanf mais a massa dos equipamentos mais a massa do fuzileiro. Isso vezes a gravidade vezes o valor do seno do ângulo. Isso aqui vai dar pra gente 21.100 vezes 5. 10 vezes 0,5, 5. Beleza. 21.100 vezes 5. Então, Px pra gente vai ser 0,05510. Isso aqui é força, então, Newton. Achamos a componente da força que vai realizar o trabalho. Falta a gente calcular, então, quem é o trabalho que vai ser realizado por esse cara. Quem é o trabalho que vai ser realizado? Bom, trabalho é força vezes distância. E pra gente aqui, a nossa força é Px. Então, vai ser 105.500 vezes a distância percorrida, que é 10. E a gente vai ter um trabalho que é de 1.055.000 joules. Pra gente, resposta da questão, letra E, tá? Então, isso aqui é a nossa questão de número 7. A questão 8, ela é mais tranquila, bem mais calma do que essa. E aí a questão vai dizer pra gente o seguinte: 3 termômetros de mercúrio são colocados no mesmo líquido e atingem o equilíbrio térmico. O graduado na escala Celsius registra 45 graus. Os termômetros graduados na escala Kelvin e Fahrenheit, respectivamente, devem registrar os valores. Então, isso aqui é transformação de escala. Lembra que nós temos 3 escalas usuais: Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Nessas escalas, o que a gente tem que se preocupar é com os pontos de fusão e os pontos de ebulição. Lembra que na escala Celsius, a gente tem 0 para fusão, 100 para ebulição. Na escala Fahrenheit, a gente tem 32 para fusão, 212 para ebulição. E na escala Kelvin, a gente tem 273 para fusão, 373 para ebulição. Para a gente determinar as escalas, bastava a gente colocar incógnitas na mesma direção para que a gente conseguisse fazer o orelhinha, orelhão. Ou seja, o do meio menos o de baixo, divididos pelo de cima menos o de baixo. E a gente iria realizar isso para todas escalas.
Bom, porém a gente não precisa ficar preso a essa equação monstruosa, porque a gente pode simplificar essas equações. E quando a gente simplificar essas equações, a gente vai ficar com a seguinte equaçãozinha reduzida. C sobre 5, F menos 32 sobre 9, K menos 273 sobre 5. Beleza? A gente não quer passar 45 graus Celsius para Kelvin e Fahrenheit? Então eu vou começar pegando Celsius e Kelvin. Então tá aqui. C sobre 5 é igual a K menos 273 também sobre 5. Igualdade de frações com denominadores iguais. Então, ó, corta de uma vez os denominadores. Quem é C? 45. Pega esse 273 e joga ele para o outro lado invertendo o sinal. Então, K pra gente é 45 mais 273. E a gente vai ter o valor de K, que é igual a 318 kelvins. Então, a gente já exclui 3 opções. A gente fica só entre a B e a C. Bom, para isso agora, a gente vai fazer a transformação da escala Fahrenheit. Na escala Fahrenheit, agora, ao invés de usar o termo responsável da escala Celsius e Kelvin, eu vou usar Celsius e Fahrenheit. Então, agora eu vou usar essas duas equaçõezinhas aqui. Então, vai ficar pra gente C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. C continua sendo 45. Isso divididos para 5. Igual a F menos 32 divididos por 9. 45 divididos para 5, 9. Isso igual a F menos 32 sobre 9. Pega esse 9 que está dividindo, joga ele para o lado de cá da igualdade multiplicando. Então, 9 vezes 9, 81, igual a F menos 32. Então, F para a gente é 81 mais 32. E a gente vai ter F igual a 113 graus Fahrenheit. O que nos dá como alternativa? Letra B. Então, para a escala Kelvin, 318. Para a escala Fahrenheit, 113 graus. Então, essa é a nossa resposta da questão de número 8. Beleza? Vamos dar sequência. Questão 9. A questão 9, ele vai dizer pra gente assim: na figura acima, o helicóptero SH-16 é uma poderosa arma de guerra antissubmarina da Marinha do Brasil, capaz de detectar com seu sonar de imersão submarinos que estejam ocultos em profundidades que não ultrapassem 500 metros. A Marinha do Brasil, ao tomar conhecimento da existência de um submarino inimigo em águas jurisdicionais brasileiras, envia um desses helicópteros do 1º Esquadrão dos Helicópteros Antissubmarino a fim de tentar detectá-lo. Considere o helicóptero sobre a superfície da água e na mesma vertical do submarino que se encontra submerso, tentando ocultar-se a uma profundidade tal que não haja risco algum à sua estrutura em virtude da pressão externa. Sendo assim, marque a opção que fornece a profundidade máxima que poderá estar o submarino antes que comece a colapsar, implodir, e informe se o helicóptero terá chance ou não de detectá-lo. Aí ele determina para a gente os dados da questão. Pressão atmosférica, que é de 1 atm, ou 1 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado. Gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Densidade da água, 10 ao cubo quilograma por metro cúbico. Pressão máxima suportada pelo submarino, 2,6 vezes 10 a sexta newtons por metro quadrado. Então, se a gente olhar as unidades de medida, eu tenho todo mundo em metro bonitinho, não vou precisar transformar nada.
Ele está me dando aqui o desenho do helicóptero na mesma direção do submarino, só que esse submarino está submerso a uma determinada profundidade, que é o que ele quer exatamente que a gente determine. Bom, o que eu preciso saber dessa brincadeira? Todo corpo que está submerso, ele tem, meu corpo está aqui, lá no fundo do mar, por exemplo, uma determinada quantidade de líquido acima dele, que no nosso caso é a água, então ele tem uma altura de líquido H. Essa água tem uma densidade. Fora essa água que está exercendo uma pressão sobre ele, essa superfície é aberta. Então aqui eu tenho atuando a pressão atmosférica. Então, quando eu tenho um líquido, um corpo qualquer, que está exposto a uma quantidade de líquido acima dele, não abaixo, essa quantidade de água, ou de outro líquido, ou de gás, vai exercer sobre ele uma pressão, que a gente chama de pressão hidrostática. Quem é essa pressão hidrostática? Como é que a gente calcula isso? Densidade vezes gravidade vezes altura. Densidade do líquido, gravidade e a altura de líquido que eu tenho em cima do corpo, acima daquele corpo, nunca abaixo. Beleza. Só que nesse corpo a gente não tem só essa pressão hidrostática, a gente também tem a pressão atmosférica. Então, o que a gente tem é uma pressão absoluta ou uma pressão total. Como é que a gente escreve essa pressão total? Bom, pressão total é a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Beleza. Para a gente na questão, ele disse que a máxima pressão suportada pelo corpo é de 2,6 vezes 10 a sexta newtons por metro quadrado. Então, isso é a nossa pressão total. Então, 2,6 vezes 10 a sexta. A pressão atmosférica, ele disse que vale 1 atm ou 1 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado. Aí, pressão hidrostática é densidade vezes gravidade vezes altura. A densidade, ele disse que é 10 ao cubo. A gravidade é 10 e a altura é o que a gente precisa descobrir. Então, olha só. Eu vou pegar esse cara, vou jogar ele para o outro lado invertendo o sinal. Só que quando eu fizer essa inversão, eu vou ficar com duas potências com expoentes diferentes. Para eu realizar a subtração, eu preciso que as duas tenham o mesmo expoente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar esse 10 a sexta em 10 a quinta. Então, para isso, eu vou andar com a minha vírgula uma casa para esquerda, no caso a esquerda de vocês, né? Então tá aqui, 26 vezes 10 a quinta. Pega esse cara, joga para o outro lado invertendo o sinal. 1 vezes 10 a quinta, igual 10 ao cubo vezes 10 elevado a 1, 10 a quarta, vezes H. Então, pra gente, 26 menos 1, 25, vezes 10 a quinta, igual a 10 a quarta H. H pra gente, 25 vezes 10 a quinta, divididos por 10 a quarta. Na frente do 10 a quarta a gente sabe que tem 1. 25 divididos para 1, 25. Divisão de potências de bases iguais. Repete a base, subtrai os expoentes. 5 menos 1, perdão, 5 menos 4, 1. Então, H para a gente é igual a 250 metros. Essa seria a profundidade. Lembra que o submarino ele pode chegar até 500 metros de profundidade sem colapsar. Se ele pode chegar até 500 e ele tá, melhor, o helicóptero consegue detectar esse submarino até 500 metros. Se esse submarino está a 250 metros de profundidade, então o helicóptero vai conseguir fazer a detecção dele sim. Então, resposta pra gente, letra B, tá? Letra B é a nossa resposta. E
A última questão da prova de 2018, ele vai dizer pra gente o seguinte: um míssil de treinamento de pouso e decolagem no porta-aviões São Paulo. Entre um pouso e uma decolagem, a aeronave TA-4KU do esquadrão VF-1, proveniente da Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia, é reabastecida. O marinheiro responsável, conhecedor do processo de eletrização por atrito, a qual toda a aeronave fica sujeita em voo, e conhecedor das normas de segurança que regulamentam o abastecimento de aeronaves, realiza o procedimento correto. Antes de introduzir a mangueira de combustível no bocal do tanque, liga por um fio condutor, um fio terra, a aeronave é uma haste metálica no convés do São Paulo. Marque a opção que melhor descreve o processo de eletrização por atrito, considerando para tal um sistema eletricamente isolado e constituído de 2 corpos. Vamos lá. A gente tem 3 processos de eletrização possível: atrito, contato e indução. O que o processo de indução estabelece para a gente? Ele estabelece que eu preciso ter um corpo já eletrizado, ou seja, ele tem que ter mais prótons ou mais elétrons dentro dele, e um corpo neutro. Então eu vou pegar um corpo que está eletrizado, vou pegar um corpo que está neutro, aproximo o corpo eletrizado do corpo neutro. Quando eu faço isso, dentro desse corpo que estava neutro, eu tenho uma separação de cargas. Então, se esse cara for positivo, os elétrons vêm todo para essa superfície e os prótons para essa outra superfície no corpo neutro. O que eu faço? Ligo um fio terra até no chão, no caso do nosso solo, e aí vão subir elétrons para dentro desse corpo que está neutro, porque nessa camada eu tenho mais prótons. E lembra que cargas de sinais opostos se atraem. Então, os elétrons sobem para dentro desse corpo. Então, aqui eu vou ficar com mais elétrons do que prótons. Por quê? Porque subiram elétrons pelo fio terra, eu desconecto ele para não ter a chance desses elétrons voltarem. E aí, no final da eletrização, eu tenho um corpo eletrizado positivamente e um corpo eletrizado negativamente. Para isso, eu precisei de um corpo eletrizado e de um corpo neutro. Na eletrização por contato, eu também preciso de um corpo eletrizado e de um corpo neutro. E aí eu encosto um corpo no outro. Quando eu encostar esse corpo no outro, eu consigo fazer a transferência daqueles elétrons livres que estão na camada superior. Lembra sempre que quem tem mais, eu tenho mais elétron. O meu elétron é a minha carga que consegue se mover. Então, se eu tenho mais elétron nesse cara e menos nesse, esse cara está neutro, o que os elétrons daqui vão fazer? Pulam para o corpo de cá. Quando eu afastar os dois, eu vou ficar com os 2 corpos eletrizados com o mesmo sinal. Então, no caso, se esse cara era negativo, então esse aqui também vai ficar negativo. E o atrito, que é o que a nossa questão está pedindo, é o único caso onde eu posso ter 2 corpos que são neutros. Então, o mesmo número de prótons e de elétrons nos 2 corpinhos. Vou pegar os 2 corpos e esfrego um corpo no outro. Quando eu esfregar esse um corpo no outro, é o mesmo princípio. Os elétrons livres que existem em um corpo vão ser transferidos para o outro. Lógico que não são todos, são alguns. Eles se transferem para o outro corpo. Quando a gente separar esses 2 corpos, eu tenho um corpo eletrizado positivamente e um corpo eletrizado negativamente. Óbvio que quem tem mais elétrons está negativo, quem tem mais prótons está positivo. Então, para a gente, nessa questão, a nossa alternativa correta seria a letra A, tá? Então, a prova de 2018, a gente fecha aí. Beleza. Falta a gente ver ainda prova de 2019. E aí a prova de 2019, ele vai começar pra gente falando de eletricidade. E aí a primeira questão que ele traz pra gente, ele vem falando exatamente sobre lei de Ohm. Só que ele não fala da primeira, ele fala da segunda. O que a segunda lei de Ohm diz pra gente? Ele diz que ele tem uma resistência que depende de uma resistividade elétrica, que depende do comprimento do fio e da área
desse fio, desse condutor. Então agora a minha resistência não depende só da corrente e da diferença de potencial produzida pelo sistema, pelo meu circuito, melhor dizendo. Ela depende também do material que é feito o meu condutor. Quanto mais comprido for esse condutor, mais resistência aquele corpo vai receber, aquela corrente vai receber. Quanto menor for a areazinha, também maior resistência ele vai receber. Então eu tenho que o comprimento é diretamente proporcional à resistência e eu tenho que a área é inversamente proporcional à resistência. A nossa equação da segunda lei de Ohm é essa aqui. Nessa questão, o que ele quer da gente? Vamos lá. Um fio de cobre apresenta resistência elétrica de 2 ohm, comprimento 4 metros, sabendo que a resistividade elétrica do cobre é de 1,7 vezes 10 a menos 8 ohm vezes metro, calcule a área da seção transversal do fio em metro quadrado e assinale a opção correta. Então, ó, metro, ele quer em metro quadrado. Então, a gente não tem que transformar nada, já está tudo dentro da unidade padrão. É só substituição imediata. Resistência, 2. Resistividade, 1,7 vezes 10 a menos 8. Comprimento, 4. E a área é o que ele quer descobrir. Já simplifica aqui de uma vez, ó. Vai sobrar um 2zinho aqui, não é isso? Pega esse cara e joga para cá multiplicando. Então, a nossa área é 1,7 vezes 10 a menos 8 vezes 2. Maravilha. 1,7 vezes 2, a gente tem como resposta 3,4 vezes 10 a menos 8. Não é área? Metro quadrado. Então, pra gente, letra A. Então, essa é a primeira questão da prova de 2019. Prova do ano passado. E a prova de 2019 traz logo na questão de número 2 uma questãozinha de escalas termométricas. Então, para vocês verem, nós já resolvemos 2 provas, a gente resolveu 2015 e 2016, e lá constavam para a gente também 2 questões, uma em cada prova de escalas termométricas. A gente hoje já resolveu, 2018 tinha uma e agora 2019 também tem outra escala, outra questão de escala. Então, escala termométrica é uma questão que está vindo em todas as provas para vocês. Então, a gente não pode esquecer. Aqui ele já deu uma colherzinha de chá pra gente, ele já deu os pontos de fusão e de ebulição. E aí a questão vai dizer pra gente o seguinte: um termômetro registra a temperatura de 932 graus Fahrenheit. Converta esse valor para a escala Celsius e marque a opção correta. Aí ele deu dados, pontos fixos de fusão e de ebulição, respectivamente nas escalas Celsius, 0 e 100. Na escala Fahrenheit, 32, aqui é 212, tá? Corrija aqui para mim, por favor. Então, aqui não é 201, é 212. Sob pressão normal. Beleza, vamos lá. Tem que passar para Celsius. Então, C sobre 5, F menos 32 sobre 9. Eu não quero Celsius, então C sobre 5. Temperatura em Fahrenheit, 932 menos 32. Isso sobre 9. Maravilha. A gente vai repetir aqui, ó. C sobre 5. 932 menos 32, 900 sobre 9. 900 divididos para 9, 100. Pega esse cara, joga para cá multiplicando. 5 vezes 100, 500 graus Celsius, que é a nossa resposta. Então, letra E, a respostinha dessa questão pra gente, tá? Então, aqui 500 graus Celsius. Bem simples, aplicação direta também. A gente já tinha falado sobre escalas, então é só a gente refazer a questão depois para não ter dúvida. Beleza. A terceira questão da prova, ele vai falar pra gente de campo magnético. Vamos lá. E aí a questão vai dizer pra gente assim: considerando as afirmativas abaixo, marque a opção correta. Letra A. Oster comprovou experimentalmente que a corrente elétrica dá origem a um campo elétrico. Beleza, vamos lá.
Quem vai me dar origem a um campo elétrico é uma carga elétrica. Mas eu posso ter um campo magnético também me dando origem a um campo elétrico. O que Oersted comprova não é que essa corrente elétrica dá origem a um campo elétrico. Ele consegue comprovar que corrente elétrica dá origem a um campo magnético, desde que essa corrente seja variável. Eu preciso alterar o movimento dela, o movimento das minhas linhas de campo, para conseguir gerar então um campo magnético na questão. Então a primeira já está fora para gente. Na letra B ele diz, se quebrarmos um ímã, teremos dois ímãs, cada um com apenas um polo magnético. Inseparabilidade de polos. Não interessa em quantas vezes eu vou quebrar um ímã, eu sempre vou ter naquele pedacinho que quebrou um polo norte e um polo sul. Sempre assim, não pode esquecer. Letra C. Em um ímã e por fora dele, as linhas de campo magnético ou de indução têm orientações do polo magnético sul em direção ao polo magnético norte. Eu falei com vocês que toda vez que a gente tem linhas de campo magnético, essas linhas de campo vão sempre sair do polo norte em direção ao polo sul e não o inverso, como ele está dizendo para a gente na questão. Letra D. O polo magnético norte da Terra encontra-se próximo ao polo geográfico norte da Terra. E o polo magnético sul da Terra encontra-se próximo ao polo geográfico sul da Terra. Quando a gente fala de magnetismo terrestre, a gente realmente tem uma aproximação entre os polos. Porém, aonde eu tenho o polo norte geográfico, fica para a gente o sul magnético. Aonde eu tenho o sul geográfico, vai ficar para a gente o norte magnético. Por isso que quando a gente faz utilização de bússola, a nossa bússola sempre aponta para o polo norte geográfico, porque na realidade a pontinha da bússola é um ímã e ele é um polo norte, então ele está apontando para o sul magnético. Então essa alternativa também está errada. Só sobra para a gente a alternativa E, que ele diz pra gente que polos magnéticos de mesmo nome se repelem e polos magnéticos de nome indiferente se atraem. Lembra que os opostos se atraem? Então, polo norte com polo norte ou polo sul com polo sul vão se afastar, vão se repelir. Polo norte com polo sul conseguem se atrair. Então, essa é a questãozinha número 3 pra gente. Resposta correta, letra E, tá? Questão de número 4. A questão de número 4, ele vai falar pra gente de velocidade média. A questão vai dizer pra gente assim. Um rapaz se desloca sempre em linha reta e no mesmo sentido por um percurso total de 20 km. Então, vamos começar a riscar. Ele diz que esse cara gasta 20 km. Tudo isso aqui é o que ele vai percorrer. A primeira metade, se é a metade, a gente já dividiu isso aqui, então eu já tenho 10 quilômetros para cá, 10 quilômetros para cá. Nessa primeira metade, ele diz que ele consegue fazer com velocidade constante de 3 km por hora. Então, eu já sei que aqui ele faz a 3 km por hora. E a segunda metade, ele faz com velocidade constante de 5 km por hora. Considerando desprezível o intervalo de tempo necessário para a mudança de velocidade, assinale a opção que apresenta a velocidade média em quilômetro por hora, que mais se aproxima do rapaz considerando o percurso total. Beleza, o que a gente precisava fazer nessa questão? É uma questão simples, mas a gente tem que tomar cuidado. Primeiro, para eu determinar a velocidade média, a distância total a gente tem. Mas a gente tem o ΔS total, beleza. Mas a gente tem o ΔT total? Não. Para descobrir o ΔT total, o que eu vou precisar fazer? Calcular o tempo para esse pedacinho e calcular o tempo também para esse pedacinho.
E aí, como vai ficar essa aplicação? Bom, vamos começar calculando o tempo da primeira etapa. Vou chamar de velocidade 1 igual ao espaço 1 dividido pelo tempo também 1. Ele diz que a primeira metade ele faz com velocidade de 3 km por hora. Ele percorre um espaço de 10 km. Para isso, ele vai gastar um tempo ΔT1. Então, o nosso ΔT1 é 10 divididos para 3, que vai dar um valorzinho aproximado para a gente de 3,33 horas. Beleza. Em seguida, a gente vai calcular para o segundo espaço. No segundo espaço, ele percorre com 5 km por hora, também percorre 10 km de distância e também vai gastar um tempo que a gente quer descobrir. Então, o nosso tempo aqui, 10 divididos para 5, a gente tem um tempo de 2 horas. Beleza. Então, agora, a gente já consegue calcular o tempo total, que é 3,33 mais 2, que vai dar para a gente um tempo de 5,33 horas. Maravilha. Feito isso, a gente pode calcular agora a velocidade média do percurso todo. V é ΔS sobre ΔT. Quem é o ΔS? 20 km. Para qual tempo? Qual foi o tempo todo que ele gastou? 5,33. A gente vai ter aqui uma velocidade aproximada de 3,75 km por hora. Aí vocês vão olhar a resposta, vocês não têm 3,75, mas vocês têm 3,8 km por hora. Essa era uma questão muito complicada, porque se vocês resolvessem aproximar esse valorzinho para 5, porque é bem próximo, no arredondamento vocês poderiam ter feito isso, vocês também achariam a resposta. Vocês achariam a resposta como 4 km por hora e tem na questão. Mas nesse caso, o gabarito de vocês, 3,8, que pra gente é letra C, tá? Então, se der dízima, não arredonda. Vai arredondar só no final do teu cálculo para você ver qual é a resposta mais próxima que você tem, tá? Toma cuidado com isso. Beleza, essa era a nossa questão de número 4. A nossa questão de número 5, ele vai falar pra gente de espelhos. E aí ele diz assim: considerando um objeto colocado sobre o eixo principal a uma distância de 10 centímetros do vértice de um espelho esférico côncavo de raio 10 centímetros, calcule a distância em centímetros da imagem formada pelo espelho em relação ao vértice do mesmo, considerando que os raios incidentes ao espelho esférico satisfazem as condições de nitidez de Gauss, e assinale a opção correta. Vamos lá. Quando ele fornece para a gente esses dados, ele não pediu para a gente formar a imagem ou nada disso. Ele já me disse que é um espelho côncavo. Por que é importante ele me dizer que é um espelho côncavo? Para eu poder ter referência com relação à distância focal. Se ele me diz que é um espelho côncavo, a distância focal dele é positiva. Se ele diz que é um espelho convexo, a distância focal dele é negativa. Como que a gente consegue associar esses dados que ele forneceu a gente? Bom, vamos lá. Ele disse pra gente que a distância da imagem, do objeto no caso, até o espelho é de 10 centímetros. Distância do objeto ao espelho a gente chama de P. Então, meu P é 10 centímetros. Aí ele me diz que o raio também é 10 centímetros. Quem é o raio? Bom, o raio é o dobro da distância focal. A nossa distância focal é R sobre 2. Então, pra gente, o nosso foco é 10 sobre 2, a gente tem uma distância focal de 5 centímetros. Então, a gente já tem o valor do P
e a gente já tem o valor do F. Para a gente calcular isso, a gente vai aplicar a equaçãozinha que relaciona as distâncias, deixa eu reescrever aqui no cantinho bonitinho, distância focal R sobre 2, então 10 sobre 2, distância focal 5 centímetros. Para a gente utilizar esses dados, a gente vai aplicar a equação que relaciona esses valores dentro de espelhos esféricos, que é 1 sobre F, 1 sobre P, mais 1 sobre P'. F é a distância focal, P é a distância do objeto até o espelho, P' é a distância da imagem até o espelho, que é exatamente o que ele está pedindo para a gente. É esse P'. Então, vamos substituir valores. Fzinho a gente achou que é 5, P é 10, mais 1 sobre P'. Então, 1 sobre 5 menos 1 sobre 10 igual a 1 sobre P'. Aqui você escolhe. Ou você faz MMC entre os dois denominadores, ou que a gente brinca que é a borboletinha, né? Então, 10 vezes 1, 10. 5 vezes menos 1, menos 5. E multiplica também os seus denominadores. 5 vezes 10, 50. Isso igual a 1 sobre P'. Beleza. Então, 5 sobre 50 é igual a 1 sobre P'. O que a gente quer não é 1 sobre P', o que a gente quer é o P'. Então, chegou aqui, multiplica cruzado. Então, 5P' igual a 50. P', 50 divididos para 5. E a gente tem P' também igual a 10 centímetros. Então, o objeto está distante do espelho a mesma distância que a imagem tem do espelho, 10 centímetros. Para vocês no gabarito, letra D na prova de vocês, tá? Então, esse seria o gabarito da questão de número 5. A questão 6 de vocês, a figura sai um pouquinho fora do lugar, mas não tem problema. Ele vai dizer pra gente assim: observe a figura, tá aqui a figura. O circuito elétrico representado acima é composto por uma bateria ideal, então tá aqui, fios de resistência elétrica desprezíveis e resistores idênticos cuja resistência elétrica é 10. Então tá aqui, tem 3 resistores, os 3 com o mesmo valor. A corrente elétrica indica no amperímetro ideal A é de 3 amperes. Então, nesse Azinho que tá aqui, passa uma corrente que é de 3 amperes. Sendo assim, calcule a tensão U, no caso a diferença de potencial elétrico, em volts, nos terminais da bateria e assinale a opção correta. O que a gente precisava saber nessa questão? Que na associação em paralelo, essa DDP total é a mesma DDP para cada um desses resistores. Então, se eu acho a DDP desse primeiro resistor, eu achei o do segundo, eu achei o do terceiro e eu também achei a DDP total. Olha que maravilha! Nesse fio aqui de baixo, eu não tenho exatamente a resistência e o valor da corrente que passa por esse fio? Se eu tenho a resistência e tenho o valor da corrente que passa por esse fio, eu consigo determinar quem é essa diferença de potencial. Por quê? Porque lá na primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I. E aí eu quero saber quem é o U, eu tenho o R que é 10 e tenho corrente que é 3. Então, diferença de potencial, 30 volts. Só isso. Então, letra B é a nossa resposta, tá? Então, a questão 6, só isso aí, molezinha pra gente também, sem complicação. Questão de número 7, aparece uma questão pra gente de energia. E aí a questão vai dizer pra gente o seguinte: um garoto em repouso no alto de um tobogã desliza por um desnível de 5 metros. Desconsiderando qualquer tipo de atrito, a possibilidade de rolamento e desconsiderando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, assinale a opção que apresenta a velocidade em metros por segundo com que o garoto chegará ao final.
Então, olha só, o que ele está dando para a gente é isso aqui, ó. Eu tenho um tobogã, aqui, esse cara tá a 5 metros de altura. Eu quero saber a velocidade dele aqui embaixo, no ponto mais baixo desse cara. Bom, quando isso acontece, a gente está falando de energia mecânica. O que é energia mecânica? É a soma de todas as energias que nós temos. Energia cinética, energia potencial gravitacional, energia potencial elástica e caso tenha uma energia dissipada. O que é a minha energia cinética? É energia relacionada à velocidade. Energia potencial gravitacional, energia relacionada à altura. Energia potencial elástica, energia potenciada a um corpo que deforma, então uma mola, um elástico, a nossa pele. Energia dissipada, aqui ele está desconsiderando o atrito. Agora, se eu tenho um atrito, esse corpo vai liberar energia térmica, então eu vou perder energia. Então, se eu estou perdendo energia, eu estou dissipando. Isso é minha energia dissipada. Aqui pra gente essa energia dissipada não existe. E se a gente olhar para o desenho, a gente também não tem energia potencial elástica. Ele disse que o garoto estava em repouso no alto do movimento. Então aqui em cima ele tinha uma velocidade que era 0. Se ele tinha uma velocidade que era 0, ele não tinha energia cinética. Mas ele tem energia potencial gravitacional porque ele está a uma determinada altura. Então aqui em cima ele tem energia potencial gravitacional. Beleza, ele vai descer todo o tobogã. Quando ele chegar aqui embaixo no tobogã, ele não tem mais altura. Mas de acordo com que ele desceu, a aceleração da gravidade fez com que ele aumentasse a velocidade dele. Então ele tem velocidade nesse ponto. Então nesse ponto ele vai ter energia cinética. Beleza. O que é outra coisa importante que a gente precisa conhecer desse movimento? Quando eu falo de energia mecânica e que eu não tenho forças dissipativas, que é o que ele está me dizendo no texto, essa energia mecânica ela é constante ao longo de todo o trajeto. Se ela é constante, então significa que a energia que eu tenho aqui em cima é igual à energia que eu tenho aqui embaixo. Quem são essas energias no caso da nossa questão? Energia potencial gravitacional e energia cinética. Então, nesse caso, nós temos que a energia potencial gravitacional é igual à energia cinética. Quem é a equação de energia potencial gravitacional? mgh. Quem é a equação de energia cinética? mv ao quadrado divididos por 2. Vamos pensar. Esse corpo saiu daqui e veio para o final do tobogã. Só porque ele desceu o tobogã ele perdeu massa? A massa dele mudou? Não. Se a massa não muda, essa massa é constante. Beleza. E ela aparece dos dois lados da igualdade. Então eu posso cortar. O que sobra para mim? Gravidade, que a questão me deu que vale 10. A altura, que a questão me deu que vale 5. Velocidade ao quadrado, que é o que a gente quer descobrir. Deixa eu arrumar aqui para não ficar muito próximo. Divididos por 2. Pega esse 2, joga para cá também multiplicando. Então, ó, 10 vezes 5 vezes 2 igual a v ao quadrado. 10 vezes 5, 10 vezes 2, 100. Então, v é a raiz de 100. Se v é a raiz de 100, é porque v vale 10 metros por segundo. E aí a gente tem como resposta letra A da nossa questão, tá? Então, uma questãozinha de energia cinética, tranquilinha, no caso energia mecânica aí pra gente resolver, bem tranquila, bem light, sem dúvida, pra gente carregar. Bom, vamos para a próxima, porque a gente ainda tem algumas questões para conseguir ver. Questão de número 8. A questão 8, ele vai dizer para a gente assim. Uma corda de comprimento 16 metros, apoiada no chão, extremamente liso, é esticada pelas suas extremidades, ou seja, toda a corda de uma ponta até a outra mede 16 metros. Em uma das extremidades, gera-se uma sequência de pulsos, onda, que se propaga pela corda. Sabendo que o comprimento de onda é de 2 metros, então ele está dando para a gente o lambda. O lambda é 2 metros. E que a frequência da fonte que faz oscilar a corda, então F,
é de 4 Hz. Assinale a opção que fornece o intervalo de tempo em segundos necessário para que o pulso se propague de uma extremidade à outra. De novo, onda. E é uma onda periódica, porque tem comprimento de onda, ele vai se repetir de acordo com a frequência. Beleza. Se é uma onda periódica, para calcular a velocidade dessa onda, eu posso fazer V igual a lambda vezes F. Mas por que eu vou calcular a velocidade? Você concorda que esse pulso de onda, esse comprimento de onda é constante e essa frequência também é constante? Então, você concorda que a velocidade que vai ser gerada para a gente nessa questão é uma velocidade constante? Beleza, se eu tenho uma velocidade que é constante para percorrer um espaço, que é o nosso ΔS, a gente pode aplicar a velocidade média. Então, por isso que eu vou calcular a velocidade. Então, velocidade para a gente, 2 vezes 4, a gente tem uma velocidade que é de 8 metros por segundo. Beleza, a gente tem o ΔS, que é 16 metros, acabamos de achar a velocidade e ele está pedindo para a gente o intervalo de tempo. Então, a gente já pode calcular. V é ΔS sobre ΔT. Quem é V para a gente? 16 divididos, V é 8, ΔT é o que a gente quer descobrir. Então, ΔT é 16 divididos para 8. A gente tem um ΔT que é de 2 segundos. Letra B de bola é a nossa resposta, tá? Então, uma questãozinha simples, só que ele relaciona ondulatória com velocidade média. Então, a gente precisava ficar atento nos dados fornecidos e entender que essa velocidade que estava sendo fornecida é a velocidade de uma onda periódica. Se é a velocidade de uma onda periódica, é a velocidade daquela onda que se repete, ela vai se repetir sempre com a mesma velocidade. A não ser, óbvio, que ele dissesse pra gente na questão que essa frequência mudasse ao longo do tempo, que não é o caso determinado aqui, tá? Então, pra gente, é só isso aqui, a questão de número 8. A questão de número 9, ele tá falando pra gente de calorimetria. Só que ele tá falando de calorimetria com mudança de fase. Ele tá num sistema isolado, só que trocando de fase. Então, ele tem um bloquinho de gelo, tá? Ele tem 1 kg de gelo, 1 quilograma. E ele tem esse gelo tá a menos 20 graus Celsius. E ele quer que esse gelo que tá a menos 20 graus Celsius vire vapor de água a 100 graus Celsius. Lembra que quando eu preciso variar a temperatura, eu tenho que fornecer ao corpo calor sensível ou calor específico, que é a mesma coisa. Então, ele é o calor responsável por variar a temperatura. E aí, para a gente usar, né, esse calor sensível, a gente vai usar aquela equaçãozinha do Q-macete, Q igual a M vezes C vezes Δθ. Agora, se eu preciso mudar o estado físico, igual aqui, eu vou ter que sair de sólido e ir para líquido, depois de líquido e ir para vapor. O que eu preciso? Eu preciso de calor latente. É o calor latente que me fornece essa variação. Beleza, como é que eu calculo, ou melhor, como é que eu envolvo esse calor latente para determinar a quantidade de calor? Q igual a M vezes L, o nosso que mole, lembra? Então, para a gente calcular, vai ser por aí. Bom, a questão diz pra gente assim: considerando 1 kg de gelo de água e desprezando as perdas de calor para o ambiente e a evaporação da água, assinale qual a opção correta que fornece o calor em quilocalorias necessário para transformar o gelo de água inicialmente a menos 20 graus Celsius em vapor de água a 100 graus Celsius. Ele deu pra gente calor específico do gelo, 0,5. Calor específico da água líquida, 1. Calor latente de fusão, 80. Calor latente de vaporização, 540. Temperatura de fusão do gelo, 0. Temperatura de ebulição da água, 100. Quando aparecer para vocês questões como essa, o que eu, Jamile, sugiro vocês a fazer? Mostra como fica esse processo de transformação. Então, primeiro, ó, a gente tem gelo a menos 20. Para esse gelo começar a entrar na fusão, ele entra na fusão aonde? Em 0 graus. Então, ele vai virar gelo em 0 grau. Beleza, chegou no ponto onde ele vai sofrer a fusão. Então, quando ele vai sofrer a fusão, ele ainda ele é sólido e líquido. Então, ele vai virar água
também a 0 graus. Ótimo. Só que ele tem que chegar a vapor. Então, essa água a 0 graus vai ter que virar água a 100 graus. Não é o ponto onde ela onde ela vai sofrer a ebulição? Então, ela vai virar água a 100 graus. Beleza. Só que ainda falta ela virar vapor. Então, ela troca de fase e vira vapor também a 100 graus, que foi o que ele pediu a gente. Aí, vamos lá. A gente de cara já tem 1, 2, 3, 4 quantidades de calor para calcular, porque eu quero a quantidade de calor total. Beleza. Aí eu vou olhar agora. Na primeira etapa, tá trocando a temperatura, não tá? Então é calor específico. Na segunda etapa, a temperatura tá constante, mas tá mudando a fase, então é calor latente. De novo, tá mudando a temperatura, calor específico. Tá mantendo a temperatura constante, mudando a fase, latente. Agora que a gente já sabe qual é o estado de cada um desses corpinhos, a gente vai calcular as quantidades de calor para cada um deles, as 4 quantidades de calor que vão aparecer para a gente. Então, vamos lá. Deixa eu fazer esse desenho ali em cima, né? Pra gente não esquecer. Então, tá aqui, gelo a menos 20, gelo a 0, água a 0, água a 100, vapor a 100. Aí a gente tem aqui, ó, Q1, Q2, Q3, Q4. As 4 quantidades de calor. Aí a gente tem sensível, latente, sensível, latente. Então vamos começar a calcular. Quem vai ser o nosso Q1? Q1 está mudando a temperatura? Então, massa, calor específico de gelo, porque aqui ele ainda é gelo, variação de temperatura. Maravilha. A massa é 1 kg. Só que se vocês olharem para o calor específico, olha só. Ele está em caloria grama grau Celsius. Então, eu tenho que transformar também para grama. Então, se é 1 kg, vai virar 1000 gramas. Calor específico do gelo, 0,5. Variação de temperatura. Variação de temperatura é esse pedacinho aqui, ó. Eu tô olhando para esse pedaço. Então, temperatura final menos a inicial. Então, vai ser pra gente 0 menos 20. 1000 vezes 0,5, 500. 500 vezes 20, 10.000. Então, a gente achou o Q1. Vamos fazer a mesma coisa para o Q2. Q2 é massa, só que o Q2 ele está saindo de sólido indo para líquido, não é? Então, calor latente de fusão. Deixa eu escrever mais para cima. Beleza. Massa, 1000 gramas. Calor latente de fusão, 80. Então, a gente vai ter aqui o Q2 igual a 80.000 calorias. Calculamos o Q2. Ótimo. Vamos fazer a mesma coisa para o Q3. Aproveitar o espaçozinho aqui. Q3 também é calor específico. Então, massa, calor específico. Só que agora ele já está todo líquido. Então, calor específico da água. Variação de temperatura. A massa também é 1000. Calor específico da água, 1. Agora eu estou olhando só para esse pedaço. Então, é 100 menos 0. Final menos inicial. 1000 vezes 1, 1000 vezes 100. 100.000 calorias. Então, a gente já tem Q1, Q2 e Q3. Falta a gente calcular o Q4.
Q4 para a gente também é calor latente. Então, massa vezes o calor latente de vaporização. A massa é 1.000, calor latente 540. Então, Q4, 540, 1.000 calorias. Beleza? Então, agora, nós achamos todos os calores que nós precisávamos. As quantidades de calor, melhor dizendo. Agora que a gente encontrou todas essas quantidades de calor, a gente precisa calcular o calor total. E aí a gente vai fazer quantidade de calor total. É Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4. E aí a gente vai ter como quantidade de calor 10.000 mais 80.000 mais 100.000 mais 540.000. Isso aqui vai fornecer para a gente uma quantidade de calor total de 730.000 calorias. Só que não é a resposta que ele quer a resposta em quilocaloria. O que vocês vão fazer? Chega aqui no finalzinho, divide por 1.000, porque uma quilocaloria tem 1.000 calorias. Então, quantidade de calor total é de 730 quilocalorias. Para vocês, letra C de casa. Então, essa é a resposta da questão número 9. E a última questão para a gente finalizar a prova de 2019, para que vocês fiquem no embalo para 2020, que está chegando aí, é uma questãozinha sobre gases. E aí a questão vai dizer para a gente o seguinte. Deixa eu apagar aqui para a gente. Um gás ideal sofre uma transformação isobárica, cuja pressão é de 10 newtons por metro quadrado, alterando de volume de 2 metros cúbicos para 6 metros cúbicos. Sendo assim, assinale a opção que fornece o trabalho em joules realizado pelo gás sobre o ambiente. Vamos lá. Quando a gente fala de gás, esse gás está dentro das leis da termodinâmica, essas transformações que estão sendo sofridas. E aí a gente tem duas leis, mas esse nosso caso, principalmente, ele está falando da primeira lei da termodinâmica, que é onde a gente tem uma conservação de energia ocorrendo em um determinado ambiente. Então, se eu tenho conservação de energia, é aquela mesma leizinha que vocês estão acostumados já há muito tempo. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E aí a gente vai começar a transformar tipos de calor. Só que quando eu tenho um gás, eu tenho 3 variáveis possíveis que eu consigo controlar, que é pressão, temperatura e volume. Então, quando na questão ele fala pra gente que ele é isobárico, ele está dizendo que ele tem uma pressão que é constante ao longo do trajeto. Beleza. Se a gente pega um gás, confina ele dentro de uma seringa, por exemplo, tira a agulha, né, óbvio, tampa a pontinha desse êmbolo e começa a variar, tampa a pontinha da sua seringa e começa a variar o seu êmbolo. Quando você pressiona, empurra aquele êmbolo, o que acontece com o volume ali dentro? Você está reduzindo o volume, não é isso? Se você reduz o volume, automaticamente a sua pressão na ponta do seu dedo vai aumentar. Agora, se você para de comprimir aquele gás, solta, o êmbolo ele volta sozinho. Por quê? Porque aquele gás ele tem um determinado volume ali dentro que é constante, só que a gente consegue variar. Então, ele volta de novo ao espaço que ele tinha, voltando também a pressão que estava sendo ocupada por ele. Então, a pressão e o volume eles estão sempre atrelados, assim também como a temperatura. Nesse caso, ele está dizendo para a gente que a pressão não muda. Se a pressão não muda, é só esse volume que está sofrendo essa variação. E aí, quando eu tenho um gás que se mantém a pressão constante, mas ele consegue variar o seu volume, aumentar ou diminuir esse volume, a gente diz que esse gás está, no caso, se ele aumenta, que é no caso da nossa questão, a gente diz que esse gás está realizando um trabalho. E aí a gente tem trabalho termodinâmico. Como é que a gente calcula trabalho? Bom, trabalho termodinâmico para a gente é muito simples. É pressão vezes a variação de volume.
Isso só pode ser usado para pressão constante. Se a pressão for variável, se a questão disser para a gente que a pressão é variável, a gente teria que calcular a área que vai aparecer no gráfico da figura para vocês. Mas nesse caso, a gente tem uma pressão constante, que é o que a questão informa. Beleza. Então, trabalho para a gente, pressão 10, variação de volume 6 menos 2. Por que eu posso aplicar direto? Ó, metro quadrado, metro cúbico, tá tudo em metro, então eu não preciso transformar. Então, aqui pra gente, bem simples, ó. 6 menos 2, 4, trabalho 40. Lembra que trabalho é uma forma de energia, então 40 joules. Resposta pra gente, letra D. E aí, a gente finaliza a prova de 2019 do projeto EAN que nós aplicamos. Eu espero poder ter ajudado um pouquinho vocês. Eu espero que a gente consiga atingir nosso objetivo lá na primeira ou segunda semana de abril. Sucesso e muita paz pra gente. Beijo!